Kurt Meyer foi um dos oficiais mais conhecidos das Waffen-SS devido à sua liderança e atuação militar durante a Segunda Guerra Mundial. À exceção da África, ele foi um dos poucos oficiais que lutou em todas as demais frentes, desde a anexação da Áustria, a campanha na Polônia e França, passando pelos Balcãs e Grécia, na Operação Barbarossa e terminou a guerra combatendo os aliados na frente ocidental. Foi lá que assumiu, inclusive, o comando da 12ª Divisão Panzer Hitlerjugend e se tornou general aos 33 anos, sendo o general, inclusive, mais jovem das Forças Armadas Alemãs. Kurt Meyer nasceu em Erxheim, no estado da Baixa Saxônia, em 23 de dezembro de 1910. Ele veio de uma família de classe baixa. Seu pai, um operário humilde, ingressou no exército imperial alemão em 1914 e foi suboficial na Primeira Guerra Mundial. Depois de completar seus estudos, Meyer começou a trabalhar como um aprendiz de comerciante, mas ficou desempregado em 1928 e foi forçado a fazer vários bicos na cidade de Schwerin. Em seguida, ele se inscreveu para o processo de admissão na polícia de Mecklenburg, onde foi aceito na academia de polícia local, no dia 1º de outubro de 1929. Enquanto estava na academia, Meyer sofreu um grave acidente ao tentar pregar uma peça em um de seus colegas, caindo de uma altura de 2 andares. A queda causou múltiplas fraturas, mas devido à sua resistência física e mesmo com a dura queda, teve uma rápida recuperação e foi apelidado assim de Panzer Meyer por sua semelhança com a resistência de um blindado. Meyer ingressou no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães em 1º de setembro de 1930 e foi posteriormente aceito na SS, a guarda de elite do Partido Nazista, em outubro de 1931. Já em maio de 1934, ele foi transferido para o Leibstandarte SS Adolf Hitler em Berlim. A propósito, o Leibstandarte teve seu início como um pequeno corpo de guarda pessoal de Adolf Hitler nos anos de 1920 e se transformou numa das mais famosas e temidas unidades de combate da Segunda Guerra Mundial, famosa também pelo pequeno número de baixas que sofria devido à coragem fanática de seus integrantes. A unidade que Meyer integrou representava o ápice dos ideais de superioridade racial de Hitler, onde as regras para recrutamento eram absolutamente estritas, no sentido de que apenas homens de genealogia totalmente ariana eram aceitos após rigorosos testes de aptidão física e mental. Um ano depois, em 10 de março de 1935, Meyer foi promovido a SS Obersturmführer e assumiu o comando da 14ª Companhia Antitanque do Leibstandarte. Em 12 de setembro de 1937, Kurt Meyer foi promovido a SS Raumsturmführer e em março de 1938, Meyer e sua unidade participaram então da anexação da Áustria, além de, em outubro do mesmo ano, ter participado também da ocupação dos Sudetos na Tchecoslováquia. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Meyer, junto com todo o Leibstandarte, participou da invasão da Polônia como ponta de lança do 8º Exército Alemão. Nesta altura, já possuía sua própria unidade antitanque sob seu comando. No dia 25 de setembro, ele foi premiado com a Cruz de Ferro de 2ª classe por permanecer no comando da unidade, apesar de ter sido ferido em combate. Após a campanha na Polônia, ele assumiu o comando da 15ª Companhia de Reconhecimento Motorizado do Leibstandarte, mas foi durante a invasão da França, Holanda e Bélgica que Meyer se notabilizou estando sempre na linha de frente, geralmente montado em uma motocicleta, atuando majoritariamente como a ponta de lança à frente do Leibstandarte, onde liderou diversos avanços em alta velocidade, pegando diversas unidades francesas inimigas de surpresa. Isso inclusive lhe rendeu o apelido de Chinel Meyer. Inclusive, foi durante a conquista da França que Meyer foi premiado com a Cruz de Ferro de 1ª classe
no dia 31 de maio de 1940. Foi também ali na França que Meyer demonstrou pela primeira vez seu conhecimento instintivo tático de guerra de movimento. Após a Batalha da França, a 15ª Companhia de Meyer foi reorganizada no 1º Batalhão de Reconhecimento do Leibstandarte, com novos veículos blindados leves de reconhecimento. Logo em seguida, ele foi promovido a SS Sturmbannführer no dia 1º de setembro de 1940. Após a campanha ocidental, Meyer é transferido para a campanha dos Balcãs. Isso porque a invasão mal sucedida de Benito Mussolini à Grécia resultou no adiamento da Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética, e as forças alemãs foram levadas a atacar forças iugoslavas e gregas. Meyer foi encarregado de atacar o 3º Corpo Grego de Combate, que estava se retirando da Albânia. O batalhão de Meyer recebeu ordens para ocupar o Passo Kleissoura, para interromper a retirada grega e britânica da cidade de Castória, no norte da Grécia. O ataque começou em 13 de abril, com a unidade de Meyer lançada a toda velocidade por densas trilhas nas montanhas gregas e surpreendendo as forças defensivas aliadas. Enormes quantidades de tropas e armas aliadas caíram nas mãos de Meyer e sua unidade, isso porque, com as motocicletas, os soldados alemães surpreendiam os aliados na sua retaguarda de maneira totalmente inesperada. Contudo, no dia seguinte, o ataque foi interrompido devido à forte resistência grega no Passo de Kleissoura. Neste local, Meyer e os seus soldados foram bloqueados por tiros de metralhadoras gregas que os impediu de fazer qualquer deslocamento. Surge, neste momento, um dos atos mais questionáveis na liderança de Meyer. Com o bloqueio, o bravo soldado alemão passou a gritar com os seus homens para não interromperem o avanço e seguirem em frente, mas a tropa ficou paralisada. Em um ato muito questionado até os dias de hoje, Meyer sacou uma granada e atirou contra suas próprias tropas, obrigando-as a continuarem um ataque. Essa ação questionável, no entanto, resultou na destruição dos ninhos de metralhadoras gregas e na captura de mais de 1.000 prisioneiros. Agora, com o caminho aberto, as forças de Meyer penetraram na retaguarda da 20ª Divisão de Infantaria Grega, isolando-se do resto do Leibstandarte. Eles garantiram a parte leste e sul do Lago Orestiada, avançando rapidamente em direção a Castória, para interromper a retirada das forças gregas e britânicas. Como já esperado, Castória foi invadida pelo sul e o batalhão de Meyer faz cerca de 11.000 prisioneiros gregos. Finalmente, o Leibstandarte retoma o avanço até chegarem ao Peloponeso. Por suas ações nos Balcãs e na Grécia, Meyer foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro no dia 18 de maio de 1941. Pouco tempo depois, o Leibstandarte seria enviado então para a frente oriental, participando do desenvolvimento da Operação Barbarossa como a ponta de lança do Grupo de Exércitos do Sul. O batalhão de Meyer abriu caminho para as tropas de invasão que buscavam conquistar Kiev. Os veículos leves de reconhecimento da unidade lançaram-se em uma corrida de alta velocidade ao longo das estradas da Ucrânia, sem parar, para enfrentar as unidades dispersas do Exército Vermelho em retirada. Após a queda de Kiev, Meyer liderou sua unidade conquistando cabeças de ponte e participando da captura da cidade de Mariupol, no Mar Negro. Lá, uma divisão inteira de soldados soviéticos se rendeu à sua unidade. Em outubro de 1941, Meyer teve que ser retirado do fronte depois de contrair uma grave infecção intestinal causada pela disenteria. Mesmo assim, seu batalhão sob o comando temporário do SS Hauptsturmführer Hugo Krass posteriormente liderou o avanço para conquistar a cidade russa de Rostóvia. Quando voltou ao fronte em janeiro de 1942, Meyer se viu diante de um cenário sombrio. Os alemães perderam Rostóvia e a divisão Leibstandarte sofreu baixas significativas. Em junho de 1942, o Leibstandarte, recuado para as margens do rio Mius, região de fronteira entre Ucrânia e Rússia, foi retirado da frente oriental e enviado para a França para ser reorganizado como uma divisão Panzergrenadier, ou seja, uma unidade de infantaria mecanizada.
O Leibstandarte foi designado para o SS Panzerkorps sob o comando de Paul Hauser, juntamente com as divisões das Reich e Totenkopf. E neste mesmo período, em 9 de novembro de 42, Kurt Meyer foi promovido a SS Obersturmbannführer. Contudo, em janeiro de 1943, a situação no sul da Frente Oriental era muito complicada. O SS Panzerkorps foi rapidamente enviado para se juntar ao Grupo de Exércitos Sul. Meyer, no comando das suas unidades de reconhecimento, voltou a estar na vanguarda através de uma contraofensiva até chegar a Kharkiv. Em coordenação com outros elementos e oficiais da Leibstandarte, iniciaram a terceira Batalha de Kharkiv, na qual Meyer conseguiu capturar todo o Estado-Maior de uma divisão soviética. Por isso, em fevereiro de 1943, ele foi premiado com as folhas de carvalho em sua cruz de cavaleiro por suas ações durante a recaptura de Kharkiv, e no verão de 43, Hitler ordenou a formação da 12ª Divisão SS Panzer Hitlerjugend, composta por jovens membros da juventude hitlerista e comandada por oficiais da Leibstandarte. O comando desta nova divisão foi entregue a seu camarada e amigo Fritz Witt. Muitos outros de seus amigos mais próximos, tanto suboficiais quanto oficiais, também foram designados para formar e comandar novas unidades na Bélgica. Kurt Meyer, promovido a SS Standartenführer, em 21 de junho de 43, recebeu o comando do 25º Regimento Panzergrenadier SS. De meados de março ao início de abril de 44, a divisão foi transferida para as proximidades de Caen, na França, em antecipação a uma iminente invasão aliada. Antes dos desembarques dos aliados, no dia 6 de junho de 1944, a divisão Hitlerjugend foi rapidamente enviada para Caen para impedir o avanço inimigo. Kurt Meyer e seu regimento foram os primeiros a contra-atacar os canadenses no seu setor. No dia 14 de junho, Fritz Witt morreu em consequência de fogo de artilharia inimiga e Meyer, sendo o oficial de mais alta patente, assumiu o comando da divisão. Apesar das terríveis baixas infligidas pelas aeronaves aliadas, os soldados de Meyer lutaram ferozmente por mais de 60 dias sem nenhum socorro e praticamente sem reposição de tropas e armas. De 4 a 9 de julho, Meyer defendeu a pista de pouso de Carpiquet, na Normandia, repelindo ataques intermitentes dos aliados, apesar de sofrer 60% de baixas até aquele ponto. Diante da iminência de ficar preso fora de Caen, ele ordenou que sua divisão, dizimada, se retirasse taticamente para assumir uma posição defensiva na área de Falaise. No meio deste caos, em 1º de agosto de 1944, Meyer foi promovido a SS Oberführer, mesmo em meio a um feroz combate corpo a corpo, onde a divisão e muitas outras grandes unidades alemãs na frente ocidental foram cercadas no que ficou conhecido como o Bolsão de Falaise. Meyer organizou os remanescentes de sua força em grupos de batalha para operar de forma independente. Com o apoio essencial das viaturas blindadas do seu grande amigo Max Wunsch, conseguiram então finalmente abrir uma brecha nas linhas inimigas, o que facilitou a fuga do cerco aliado, a maior parte das exaustas divisões alemãs cercadas no Bolsão de Falaise. Sua carreira chegaria ao fim em setembro de 1944, quando Meyer fazia um reconhecimento pilotando uma motocicleta perto da cidade belga de Durnau. Lá, ele foi cercado e capturado por uma companhia de guerrilheiros belgas, sendo em seguida entregue aos americanos. Apesar de usar o uniforme camuflado da SS, a princípio não foi reconhecido como tal e, como seus homens o deixaram para morrer, ele foi retroativamente promovido a SS Brigadenführer em 1º de setembro de 1944. Meyer passou por vários campos de prisioneiros, conseguindo passar despercebido porque usava um uniforme de capitão do exército alemão. Até que um oficial do exército alemão que colaborou com os aliados o traiu e o delatou às autoridades que comandavam o campo de prisioneiros. Ele foi identificado como um oficial de alto escalão das Waffen-SS e levado para Inglaterra.
Lá, ele passou por vários lugares até o momento em que o processo por crimes de guerra então começou. Meyer foi acusado em 5 ações criminais perpetradas durante os combates na cidade de Caen em junho de 1944. Entre essas acusações, a mais pesada era a de ter dado a ordem de executar sumariamente 8 prisioneiros canadenses. O tribunal foi organizado pelos canadenses e, por isso, o processo teve início no dia 10 de dezembro de 1945 na cidade de Aurich, na Alemanha. Eles os consideraram culpado da primeira, quarta e quinta acusações, sentenciando-o então à morte. Graças à intervenção de personalidades influentes da justiça alemã, o seu processo foi revisto antes do cumprimento da pena, revelando diversas irregularidades. Finalmente, os aliados mudaram a sentença de morte para prisão perpétua. Meyer passou 5 anos na penitenciária de Dorchester, no Canadá. Em 1950, após um pedido de perdão, Meyer foi transferido para uma prisão alemã em Ver, onde cumpriu um total de 10 anos de prisão. Devido ao seu bom comportamento na prisão e aos pedidos de conhecidas personalidades alemãs, Meyer foi solto no dia 6 de setembro de 1954. Uma vez solto, ele ingressou na organização de ex-combatentes da Waffen-SS chamada RIAG, a Associação de Ajuda Mútua de Ex-Membros da Waffen-SS, fundada em 1951, com o objetivo de prover assistência aos ex-combatentes e fazer campanha pela reabilitação de seu status legal em relação ao respeito à pensão dos veteranos. Ele se estabeleceu na região da Renânia e passou o resto da vida se dedicando ao trabalho junto aos veteranos das Waffen-SS na tentativa de desvencilhar a ligação e a herança do nazismo nas Waffen-SS. Em 1956, ele escreveu um livro de suas memórias chamado Granadeiros, em que expunha a grandiosa coragem dos integrantes das divisões das SS em armas. Meyer desenvolveu problemas de saúde mais tarde com doenças cardíacas e renais, o que exigiu dele o uso de uma bengala. E após uma série de derrames leves, ele morreu ironicamente de ataque cardíaco em Hagen, Westfalen, exatamente no dia de seu 51º aniversário, no dia 23 de dezembro de 1961. 15 mil pessoas compareceram ao seu funeral em Hagen, incluindo a presença de um veterano portando uma almofada com todas as suas medalhas no cortejo. E na descrição deste vídeo nós deixamos todas as sugestões de livros sobre esta temática disponível para compra e com desconto. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.